que é o raio-x hoje do mercado de oral care no Brasil? No bem de consumo no Brasil, é um mercado de 12 bilhões de reais, preço consumidor pela Euromonitor. Ele cresce 10% contra o ano passado e a projeção desse ano é mais 10%. E o que é a Sunstar? A Sunstar é um grupo japonês de 90 anos que começou com peças para freio de bicicleta e depois ela evoluiu, né? Ela fez a primeira pasta de dente em tubo do mundo. Por que demora tanto para chegar no Brasil algumas inovações? Se é um mercado tão grande. E assim, é um mercado muito competitivo, dominado por grandes players. Nós entramos em países menores na América Latina para aprender um pouco do business, como funciona a Latinoamérica, para aí sim entrar num maior mercado aqui da região, né? Você sente mudanças nessa dinâmica de venda conforme a economia também oscila e o sentimento do consumidor? No momento de crise, o dinheiro fica mais escasso. Apesar de a Gum ser uma marca premium, quando o consumidor vai investir ou comprar, mesmo que um bem de consumo de valor agregado menor, ele quer uma marca que ele tenha a confiança que vai resolver o problema dele. Como que você vê o futuro das vendas de oral care entre o físico e o digital? Para o ano que vem, a gente quer lançar o nosso portal, começando pelos dentistas. Olá, sejam muito bem-vindos ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e olha só quem é o nosso convidado de hoje. Luiz Tavares. Com passagens por empresas como Ambev, Johnson & Johnson e Samsung, ele é o CEO da Sunstar, multinacional de oral care com sede na Suíça, 90 anos de história, 70 produtos no Brasil, mais de 500 no mundo e faturamento global superior a $1 bilhão. Luiz Tavares, que prazer ter você aqui, cara. Obrigado por ter vindo, viu? Prazer todo meu, Doni. Obrigado pelo convite. Obrigado, Leandro. Vamos ter uma manhã de bate-papo aí hoje. Maravilha. Leandro Guissoni aqui do meu lado, professor de business no Brasil, na Virgínia, nos Estados Unidos, sócio da Decoupling, coordenador de mestrado profissional e MBA na FGV, entre outras coisas, Lê. Imagina, Doni, obrigado aí pelo convite para estar aqui. E, Tavares, vai ser um grande prazer discutir assuntos relacionados à área de vendas, relacionados a como uma multinacional pode atuar aqui no Brasil, crescer negócios aqui, toda a sua vasta experiência. Para mim é um grande prazer. A gente já se conhece desde os tempos da FGV e vai ser um prazer aqui o bate-papo. Obrigado, Doni. Só passou por empresa graúda e você vai perceber ao longo da conversa que tem o espírito de vendas correndo na veia, né? Mas para começar, queria perguntar para você o seguinte, Luiz. Qual que é o raio-x hoje do mercado de oral care no Brasil? E quando a gente fala de oral care, tá falando do quê, para traduzir? Bom, o mercado de oral care, que a gente faz o recorte, é o mercado de bens de consumo, o que você encontra na farmácia e no supermercado. O que é chamado de chairside, o que você usa no consultório, a gente não está medindo e não trabalha nesse mercado. Então, no bem de consumo no Brasil, é um mercado de 12 bilhões de reais, preço consumidor pela Euromonitor. Ele cresce 10% contra o ano passado e a projeção desse ano é mais 10%. E o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo, atrás dos Estados Unidos e China. A gente está falando de pasta de dente, fio dental, escova de bucal. Dente. É isso aí. Um pouco de produtos para limpeza de alinhadores, alguns que também colam dentadura, ainda tem esse produto no mercado. Enfim, tudo que você encontra na farmácia e no supermercado, basicamente. E esse é um mercado que a gente tem também no Brasil um número muito representativo de dentistas, né? Mais o quê? Mais de 200 mil dentistas no Brasil? Professor, são 408 mil dentistas com o CRO ativo, fora aqueles que dão aula, trabalham em pesquisa e não estão atuando na frente do consultório. E só para ter uma ideia, nos Estados Unidos são menos de 100 mil dentistas. Então, assim, um mercado muito forte. E quando eu falo de estudantes, a gente está falando de 100 mil alunos em 650 faculdades. Só para dar um dado, também na Argentina são só 20 faculdades. Então, é um mercado, assim, de expressão mundial. Caramba, impressionante. E o que é a Sunstar? A Sunstar é um grupo japonês de 90 anos que começou com peças para freio de bicicleta e depois ela evoluiu, né? Ela fez a primeira pasta de dente em tubo do mundo. Porque como o fundador via, né, aquelas colas, os produtos que vinham em tubos, ele pensou assim, por que eu não pego a pasta de dente que antigamente era em pote e você passava a escova, como você passa ali a faca na manteiga, e eu não coloco num tubo para poder já sair nas cerdas da escova. Então esse foi os primórdios da Sunstar em oral care, mas nasceu com peças de bicicleta. E hoje a sede é na Suíça ou é no Japão? A sede global é na Suíça, tem outros negócios também, uma divisão industrial que tem peças
para transmissão de motocicletas. Tem também uma parte de bebidas funcionais no Japão, que isso é 1/3 do business. E 2/3 é a Oral Care, que se tornou o maior negócio da empresa. E é curioso, porque o Brasil, eu não sabia desse dado, o 3º maior mercado de oral care do mundo, né, como você falou. E por que alguns produtos e algumas inovações demoram para chegar tanto no Brasil nesse setor? Por exemplo, mesmo o fio dental, né, com haste, que são os flossers que vocês fazem e são líderes, por que demora tanto para chegar no Brasil algumas inovações, se é um mercado tão grande? Essa é uma pergunta de entrevista, professor. Quando eu fui entrar na Sunstar, ela estava só com 1 ano de vida no Brasil, né? E eu fui pesquisar um pouco da empresa, né? 90 no mundo, 55, que é a marca GAM americana que eles compraram. Depois a gente fala um pouco mais dessa marca. Eu perguntei pro presidente, me entrevistando, né? Presidente, mas por que, né? Que não entrou antes? Quando eu olho o México, já estava há mais de 20 anos, Argentina, países até menores. Ele assim, é um mercado muito competitivo, dominado por grandes players. E aí, a resposta dele, né? Nós entramos em países menores na América Latina para aprender um pouco do business, como funciona a Latinoamérica, para aí sim entrar no maior mercado aqui da região, né? Então, assim, foi uma estratégia da empresa, né? De origem japonesa, quer dizer, sempre se planejando para quando desse um passo para entrar aqui, não ter volta, né? Assim, porque é um mercado assim, que os competidores são muito fortes. Competidores, a gente está falando de quais empresas aí? Hoje a Colgate, pela Euromonitor, tem mais de 50% de mercado total. E em pasta de dente, após a compra da Colinos, eles têm mais de 70%. Nossa, né? Bem concentrado, né? E na época o CAD exigiu que eles matassem a marca, né, a Colinos, e virou Sorriso, né? O segundo player é a Oral-B, com Procter & Gamble, outro gigante de bens de consumo aí, depois seguido por Johnson, onde Listerine é muito forte, e GSK com a Sensodyne. Então esses são os 4 players globais que no mercado do Brasil tem aí mais de 75% de market share. Leandro estava puxando um pouco a questão da inovação, de produtos inovadores e tudo mais. Esse mercado de oral care, o mercado dos dentistas, odontologistas, é um mercado para você inovador ou não? Sem dúvida. Apesar de grande e crescer acima da média mundial, o Brasil, a gente vê que ainda tem muito espaço para categorias inovadoras. E aí eu entro um pouco no DNA da marca GAM. A marca GAM, como eu já comentei, nasceu nos Estados Unidos há 55 anos com um dentista, John Butler. E ele lá no fundo do consultório dele, nas horas vagas ali entre uma consulta e outra, algum tratamento, começou a desenvolver algumas escovas interdentais. Porque ele vê que escovar o dente não é só na face, você precisa também escovar entre os dentes, né? E com essa cunho de inovação na época, ele começou a desenvolver outros produtos. E aí a empresa acabou comprando, né, essa marca e também desenvolveu outras categorias, como por exemplo do palito interdental. Hoje em dia você é muito conhecido no Brasil, aquele palito de madeira do boteco, que você pode ou espetar ali a sua picanha ou dar aquela geral no dente. Gina, né? Isso, palito Gina, né? Clássico. Machucando a sua gengiva. Então os dentistas abominam palito de madeira. Mas quando vai para um palito interdental, flexível, com ponta siliconada, você além de ajudar a limpar entre os dentes, você massageia a gengiva, estimulando ali o fluxo sanguíneo, e isso te dá não só um alívio na sensação de não estar aquela comida lá entalada, como também ajuda na saúde bucal. Então, essa é uma categoria muito inovadora. O Leno já comentou dos flossers, que são os fios dentais com haste, que facilita a aplicação. Trazendo um dado aqui, nos Estados Unidos, o mercado de fio ele já é muito consolidado e cresce a um dígito baixo. Mas quando você pega os flossers, eles crescem a 2 dígitos robustos ainda lá e já é 30% maior do que o fio. Aqui no Brasil, com a GAM há 9 anos trabalhando nessa categoria, ainda é menos de 10% dos fios. E isso por quê? É mais caro? Hábito. Ele por uso ele é mais caro, mas a vantagem de você ter o flosser é que você traz novos entrantes. Então, aquela pessoa que experimentou o fio dental lá atrás, na primeira consulta do dentista, ou quando os pais ensinaram, e não curtiu, porque é um perrengue passar fio, né? A gente sabe, colocar a mão na boca, às vezes a mão tá suja, não cabe, etc. Então, eles abandonam esse uso. E aí, quando você vem com uma inovação de fácil aplicação, você consegue ganhar novos consumidores. Então a gente está meio que criando um oceano azul nesse mundo, como você comentou, de pasta, escova e fio. É a formação de um hábito, né?
É a formação de um hábito, é a mudança, é algo que as pessoas não estavam acostumadas a fazer e isso requer tempo, requer esforço e requer muito investimento, eu imagino, para uma empresa, né, Tavares? E como que você vê qual é o principal aspecto que faz, por exemplo, o gatilho que faz uma pessoa sensibilizar quanto ao começo do uso de um produto novo, por exemplo, em oral care, e, sobretudo, construir o hábito? Eu diria duas frentes, Leandro. A primeira é trabalhar muito próximo dos dentistas. Então, a visitação da equipe de consultores para os dentistas, você consegue apresentar para eles essas categorias novas. Então a gente começou com essa visitação já virtual, porque como uma empresa nova, com 13 funcionários, conseguiria chegar no Brasil inteiro com 1 ou 2 consultores no começo, né? Então já nascemos virtual numa ideia de um jantar que, pós o evento grande que tem em janeiro dos dentistas, eu estava numa mesa com os dentistas, eu estou pensando em começar com uma pessoa em São Paulo, maior mercado. Aí na hora assim, não, já nasce virtual. Você chega no Brasil inteiro, consegue ter uma produtividade maior, acabou a entrevista, manda pelo correio as amostras. Então, esses insights que você recebe desta classe, que é muito forte no Brasil, ajudaram muito nós no começo. Então, primeira frente, com os dentistas apresentando, e eles já curtem porque sabem que precisa limpar lá entre os dentes, com o flosser ou com o palito, e eles mesmo recomendam. E o segundo, a mídia social. Você hoje, através do Instagram, do YouTube, você consegue apresentar as inovações de pessoas que estão ali navegando e, poxa, isso aqui eu vi lá fora, ou eu vi um comentário, alguém me falou que está usando tal. Então, novos consumidores. E, por último, com essas duas frentes, ter disponível no ponto de venda. Aí é um desafio, né? Esse que você colocar isso de pé no ponto de venda, que você fecha o ciclo do consumo, né? Então, a gente consegue, através do nosso time de vendas e nos compradores, com esses kits que você traz algo diferente para eles, não só do produto, mas algo, vamos dizer assim, que lúdico para eles poderem estar tendo mais atenção, disponibilidade. Então, farmácias do Brasil hoje são quase 90 mil farmácias. Quando eu comecei na empresa há um ano, a gente estava em menos de 100 farmácias presentes. E agora, com esse trabalho, já estamos acima de 40 mil farmácias. Então, a disponibilidade de ponto de venda, eu acho que fecha esse ciclo do consumo. Qual foi a maior crise que você enfrentou como CEO liderando o negócio até hoje? Eu diria que foi a pandemia, né? Você ter um mercado que você é dominado por grandes players. O seu espaço junto aos grandes varejos é muito pequeno e você para de ir. Assim, putz, como é que nós vamos continuar com esse foco nosso de trazer as novidades, levar pessoalmente? Esse contato era muito importante. Aí veio a pandemia e aí começou o Teams, as reuniões virtuais, ninguém atendia nada e tal. O que eu vi, né, dessa crise, uma oportunidade? Bom, mas espera aí, se todo mundo está indo para o virtual, o nosso share de atenção no comprador aumenta, porque eles tendem a dar mais espaço para os grandes players, aquelas reuniões marcadas, top to top e tal, e eu vou ter ali aquela hora do Teams, que às vezes eu não estava conseguindo pessoalmente, e ter esse acesso, e manda pelo correio as amostras. E teve um dos grandes players que parou de mandar amostra pelo correio. E aí assim, peraí, então se eu dobrar a aposta, contrato mais um consultor, eu consigo ter mais gente visitando. E para os novos varejistas também continuam mandando, isso facilitou para a gente. Então foi um susto que inicialmente a gente sentiu, né, a perda de venda em valor. Em unidades não, impressionante. Eles reduziram o tamanho dos produtos, o count dos produtos. Mas em valor a gente sentiu. E mais o dólar que desvalorizou. Como eu reporto os resultados em dólar, a gente caiu muito em dólar. Mas aí passamos por isso, dobramos a aposta em termos de visita virtual para os dentistas e para os compradores e conseguimos sair da crise assim com uma velocidade maior do que se tivéssemos não tido crise. Olha que interessante. E durante um período eu analisei vários dados da Nielsen para um artigo científico que estava trabalhando e o que eu vi e encontrei que foi bastante interessante, que relaciona com o que você falou da pandemia, ou momentos de crise, é que durante oscilações, principalmente oscilações econômicas, quando a economia cai, entrou em contração, a gente tem ciclos rápidos no Brasil, né? Contração, expansão, o sentimento do consumidor às vezes fica mais deteriorado em relação à economia, e aí, nesse momento, quem está em vantagem? Muitas marcas que são percebidas como marcas internacionais.
E não as marcas locais, porque o consumidor já está assim, chateado com o país, chateado com a economia, e ele quer diminuir qualquer risco percebido. E muitas vezes ele vê numa marca que ele entende como uma marca internacional, seja pelo nome, seja pelo tipo de comunicação, seja pelo que ele conhece do produto, como uma marca boa para ele consumir. Como que você sente isso na prática, Luiz? Quando tem oscilações na economia, porque você é uma marca, você está aqui com uma marca, uma multinacional, uma empresa global, então você sente mudanças nessa dinâmica de venda conforme a economia também oscila e o sentimento do consumidor? Eu concordo com o teu ponto e sentimos isso na pele. No momento de crise, o dinheiro fica mais escasso. Apesar de a GAM ser uma marca premium, quando o consumidor vai investir ou comprar, mesmo que um bem de consumo de valor agregado menor, ele quer uma marca que ele tenha a confiança que vai resolver o problema dele. Então, se ele compra uma escova interdental de marca mais de entrada, em que vai durar pouco, ele vai assim, puta, mas o meu dinheiro eu joguei fora. Então, eu acho que esta confiança que você tem na marca premium, que você dá uma segurança para o consumidor, ele começa a direcionar para esse tipo de marca. Você falou um pouco do tamanho do mercado brasileiro, do número de estudantes e etc. Eu queria entender um pouco do ponto de vista de hábito do brasileiro. Quando a gente fala em oral care, cuidado com dente, gengiva, boca, etc. Qual é a característica do brasileiro? O dentista recomenda que se troque a escova a cada 3 meses. E aí, quando você faz a conta de o número de cabos, que tem escova que vende com 3, com 4, o número de cabos que vende no Brasil, com o número de habitantes, a gente chega ao número de a cada 9 meses, em média, se troca. Então tem aquela turma que segue lá os 3 meses e tem aquela que tá aquela vassoura descabelada e tá ainda usando a escova, né? Que a 9 é a média, né? A média de 9. Então tem o do 1 ano e meio ali a turma, né? Então, aí eu vejo uma oportunidade ainda para a escova, que é um mercado maduro, de crescer, de conscientizar que não é só se a cerda já está descabelada. Tem também a questão das bactérias, durante muito tempo na pia, a escova. Tem também a questão de você estar sempre com a cerda, no caso de pontas finas, que é o mais indicado para limpeza na gengiva, que elas estão mais eficientes. Então tem essa oportunidade que eu vejo no mercado de escovas, por exemplo. No mercado de pasta, mesmo sendo muito consolidado, ele ainda cresce próximo dos 10% em valor, porque tem espaço para pastas mais premiums. Então, a gente vê que as pastas mais preço acessível já estão saturadas, crescem um pouco menos, só orgânico, mas as premiums, que você entrega um benefício a mais, tem espaço. E tem uns sabores diferentes, né? Ou algum princípio ativo, sei lá, porque é de carvão, gengibre com limão, cítrico, tem um monte de... Eu gosto de provar. Eu sou desse consumidor que vê uma coisa diferente lá na pasta, deixa eu ver qual que é o gosto dela. É essa uma das frentes, não só em pasta, mas também nos fios. Então, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes na abertura, né, que o fio tradicional ou ele é sem menta ou com menta. E aí, pô, isso já está muito massificado, né? Vamos trazer alguma coisa nova? Então a gente trouxe um fio com sabor de chá verde, que é uma novidade no mercado, não tem o primeiro do mercado. E para ajudar também, ele tem 2 fios entrelaçados para também melhorar a limpeza. Então acho que num mercado grande, cresce 10, mas que você busca inovação, você consegue descolar e crescer acima de 20. E falando em inovação, porque tudo isso que você está falando tem muita tecnologia por trás. É o fio, é muita tecnologia. Então eu imagino que vocês tenham uma área de pesquisa e desenvolvimento muito intensiva em termos de investimento, em termos de buscar oportunidade de inovação, em termos de fazer estudos científicos muitas vezes, né? Porque você está trabalhando com dentistas, muitas vezes que estão lá pautados nos estudos científicos. Então conta um pouco dos bastidores de uma área de inovação onde você tem que às vezes lidar com patentes, você tem que demorar talvez um tempo muito grande para desenvolver um produto e que, sabe, a dinâmica do mercado pode mudar até você lançar o produto. Conta um pouco dos bastidores de inovação de produtos, Luiz. Lá na Sunstar, nós temos 15 plantas no mundo de oral care. E a gente tem 2 grandes centros de inovação. Um deles é no Japão, onde a empresa nasceu, e de lá que já vinha desde a pasta de dente do pote para o tubo. E agora um mais recente na Suíça, que o nosso headquarter faz 10 anos que mudou para a Suíça. Então esses são os 2 grandes centros. Eu vou trazer um exemplo do palito interdental, que é o produto líder de vendas no mundo, em que essa empresa ela foi comprada na Alemanha e nós tínhamos a patente
dela durante o tempo lá que era permitido. E aí fica a preocupação, 2 anos antes de vencer a patente, pô, what's next? Que a gente vai fazer um outro ciclo de crescimento para evitar que ele entre no vegetativo, né? Então, era um palito original, né? Já flexível, com ponta de siliconada, cônica. E aí, começou a se desenvolver um palito avançado, que ele já vem curvo, um pouco mais longo, para chegar nos dentes do fundo. E agora nós fomos para o Comfort Flex, que dá uma pega melhor e tem já a flexibilidade que já te dá um pouco do ângulo. E por último, recente, o com sabor menta. Quer dizer, desenvolveu uma tecnologia que você consegue manter o sabor da menta aplicado no silicone, que geralmente tende a sair esse sabor. Então a gente tem essa tecnologia. Então você precisa ir sempre inovando, porque quando vence a patente, você vai ser copiado, né? Então, é um desafio grande, a gente está sempre desenvolvendo, melhorando as inovações que a gente já trouxe de lançamento. Você tá vendo aí? Fala muito bem, eloquente. Totalmente. Né? É fácil fazer entrevista assim. Tem o espírito de vendas aí já internamente há muitos anos, né? Passou por gigantes trabalhando nessa área. Ambev, Johnson & Johnson, Samsung... agora já como CEO da Sunstar. E aí a gente falando um pouquinho nos bastidores, ele começou a mostrar um pouco dos produtos, falei, não, para, né? Como diria aquele apresentador. Vamos fazer isso aqui no ar, na entrevista. Então, muita gente, talvez que esteja assistindo, trabalha ou diretamente com vendas ou precisa de vendas. Mas que venda, não importa, você faz serviço, produto, venda, tem que estar como parte da sua estratégia do seu negócio. Então, você, como um vendedor nato, além de CEO, como é que você apresenta o seu produto? Bom, eu sempre que vou em algum evento como esse, ou um congresso e tal, a gente tem que ter sempre aquela nossa famosa, o unpack aqui, né? A sacolinha aqui, vamos falar assim, né? Então, a gente, eu trouxe aqui um pouco só dos itens, são mais de 70 no Brasil, e eu trouxe só os mais inovadores, né? Eu começo apresentando, então, com o nosso pacotinho de pipoca, né? Pô, Tavares, empresa de oral care, tá um pipoca aqui no estúdio. Nesse congresso que a gente tem anual em janeiro, a gente costuma deixar lá um carrinho de pipocas, para poder a turma, quem não quer naquele congresso, canseira, fila, mais de 800 estandes e tal, ter um momento seu de prazer com pipoca, né? E aí, depois que come, fica aquele famoso milho preso lá na gengiva, lá atrás do dente e tal, né? E aí, quando você acaba de servir pipoca no carrinho, já entra uma amostra, eu trouxe aqui só uma bandeja, né? Com os produtos. Então, esse aqui é o palito interdental que os dentistas adoram e recomendam com sabor de menta. Novidade, lançamos há menos de um ano aqui no Brasil e tá um sucesso. Então o cara recebe pipoca, come lá e já no final já dá aquela geral no dente. Funciona. Pode até falar para aquela câmera ali que aquela é fechada, a lente da verdade, tem aquele close ainda mais bonito. Fantástico, aí, né? Do nosso vendedor. Então, esse palito aqui, quando você entrega a pipoca, você já consegue dar aquela geral após a pipoca. Vale também para amendoim, picanha, qualquer coisa que fica presa no dente, que é um horror nos botecos da vida ali, né? Então, passando um pouco do palito de menta, a gente gosta de dar uma passada também no brinde que os compradores adoram receber, que é um potezinho aqui, uma xícarazinha de chá. Chá com o que tem a ver com o dente, né? A gente lança também o sabor que eu falei, do chá verde, do fio dental, que ele já vem com uma trama dupla e aí tá naquele momento de estresse, aquela correria e tal, e vai tomando seu chazinho, o comprador fica feliz da vida em receber um kit de lembrança, né? Vou dando uma passada aqui. Esse eu adoro. Esse é o flosser infantil. Quer dizer, no mercado, em média, 9% é infantil. Mas no Brasil, como a gente começou com o infantil, hoje o tamanho do flosser é quase 40%. E esse é o item número 1 de vendas de todos os mais de 800 itens infantis de oral care da farmácia. Caramba! E cresce mais de 30%. Ele vende mais do que o segundo SKU, que é uma pasta muito forte, de um concorrente muito forte, que tem lá o seu peso mais estável, né? Então, as crianças começam usando isso, veem que é mais prático e aí já migram direto para o flosser adulto, né? Não passa pelo dental. Então, aqui tem um flosser adulto, que você consegue sozinho os dentes da frente e de trás. Esse é inovador, porque tem 2 lados. Então, para os dentes da frente e os de trás. Então, já migra. Meu filho tem 10 anos. Eu entrei na empresa, ele tinha 2. Então, eu comecei passando nele, que não tinha habilidade. Hoje é sozinho. Ele me vê no fio. Papai, fio dental, um negócio na boca, tá um horror. Ele já não vai passar pelo fio. Ele vai ser um usuário de flosser, já migra para o adulto, né? Muito bem. Falando um pouco do infantil,
tem a escova infantil, que é um saco escova-dente. A criança quer lá dar aquele tapa, mamãe, já escovei, né? Só que aqui você tem um botãozinho mágico que ele pisca por 1 minuto, que é o tempo da escovação. E aí, filho, não pode parar de escovar enquanto tá piscando essa encrenca aqui, né? E aí alguns querem roubar e querem desligar. Mas é uma punição, porque ele tem um restart de produto. Então não tem botão de desligar. Ele é a prova de fraude, esse produto, né? Então isso aqui é fantástico, né? A criançada até... Mas depois Pensado para as crianças e para os pais também, já é claro, 2 em 1. né? E com as licenças infantis, isso é muito importante, a Patrulha Canina é a maior licença mundial de pré-escolar, é da Paramount, né? Então a gente tem uma parceria muito forte com eles na Latam, e aí está agora em cartaz o filme da Patrulha, né? E aí, com relação à inovação ou de mais, tem que dar um refresh na linha. Então, quando tem o filme, a gente faz uma edição especial para o The Movie. Geralmente 4 meses, para trazer um pouco de novas artes. Pô, mas esse aqui é do filme, então, que eles ganharam superpoderes agora. A Patrulha tá fantástica. Quem não foi assistir, vai que é fantástico o filme. Né? Muito bem. Andando aqui, a gente trouxe também, falando um pouco de adulto, um kit ortodôntico. Esse kit... Assim, quem usa aparelho com brackets, que são aqueles ferrinhos que incomodam um monte, né? Machuca a gengiva, fica lá, o ferrinho sai e tal, é o único kit do mercado completo. Então você começa pela cera ortodôntica, que ela vem com aloe vera e vitamina E. Ela não é só aquela massa, tipo um Durepox, que isola o machucado. Ela trata a ferida. Por causa desses produtos, ele é um produto de saúde, então ela dá uma aliviada na dor e ajuda na cicatrização. Tem também as escovas interdentais de 3 tamanhos, porque os espaços não são iguais entre os dentes. Na frente o bracket é mais próximo, atrás é mais longo. Às vezes tem um espaço lá atrás que você quer escovar. Então 3 tamanhos, escova com certo em V. E por último, o fio dental ortodôntico, que ele é rebobinável. Então isso é fantástico. Eu não sei se eu tenho aqui um desse aqui. Então vamos abrir aqui, vamos quebrar aqui o protocolo, abrir o kit. Abrir um pouquinho... duro, porque a embalagem é muito boa, né? Então a gente tem que... sofre aqui para abrir o negócio. O pessoal sofre para abrir, mas depois vale a pena, depois que faz o unpack, né? Então aqui deu uma... Então o fio ortodôntico, ele tem que ter a pontinha dura. Porque já imaginou você passar o fio entre os brackets, se ele fosse só molengo? Então você tem a pontinha rígida para passar entre o bracket e aí vai o entra e sai. Então aqui é uma amostra, só tem 5 usos. Ih, caramba, passei aqui o negócio. Então é o único do mercado que tem o rebobinador. Nossa, isso... Ele funciona, vamos lá aqui. Estamos aqui no estúdio gravando aqui. Então você volta aqui para quê? Para você cortar na parte dura dos 2 lados e no próximo uso você tem mais 2. Então esse também é uma inovação. Doni, a gente vai indo aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui eu vou quase finalizar. Mas não é só isso. Não é só isso, não para aqui. Nos Estados Unidos e no Canadá, que são mercados desenvolvidos, mais de 60% do mercado já é escova elétrica ou a bateria. No Brasil é menos de 3%. Então, lá, o pessoal percebeu que é uma escovação que te dá um diferencial. Então, essa a gente trouxe no mercado faz 5 anos. Também aqui estou dando um unpack aqui na escova. E já vem com pilha, né? E a pilha tal? Essa já vem. Não reclama da pilha, tal, porque está aqui 3A, super fácil. Então, você coloca a pilha aqui atrás. E já vem com a pilha. Já vem com a pilha, porque o pessoal... Porque hoje em dia você compra brinquedo na loja de brinquedo. É um cross-selling, né? É o extra. Claro. Né? E é uma pilha cara pra caramba, né? Normalmente ali na loja. Então, são 12 mil vibrações, vale a pena você sentir como é, que isso dá uma limpeza 45 vezes mais profunda na gengiva. Óbvio que são espaços bem pequenos, estamos falando de nanomilímetros, mas é muito mais forte. E no mundo que nós estamos hoje de sustentabilidade, você só troca o refil, né? Só tira e põe aqui. Tem um refil para poder só encontrar o refil. Então você economiza isso de plástico. A minha tem 5 anos, o motor não quebra. E aí quando você tira a pilha, eu quero que você... A pilha costuma sair aqui, isso. Vê o peso da escova que sobrou, né? Então as elétricas hoje são aqueles um pouco mais maiores, tá? Meio que um trambolho ali. Mas nós temos uma solução. A pilha, só troca a pilha e troca a cabeça a cada 3 meses, não esqueçam disso, claro, né? Que tem aqui os refis. Então, isso também foi inovador na época, Doni. E acho que vamos finalizar aqui, deixa eu, algo para finalizar aqui. Eu vou trazer aqui essa fita dental. Porque do mercado de fio no Brasil, fio e fita, 20% é fita. E dentro da linha de inovação, também vamos abrir aqui um unpack, né? A gente trouxe uma fita que ela é de Teflon. Então, sente um pouco como ela desliza fácil, né? A fita.
ao invés daquela fita, daquela trama de algodão ou de nylon, que é muito mais assim, vamos dizer, ela acaba sendo mais... até um pouco agressiva, né? E aqui bem mais suave, parece uma seda, né? Então, isso é um pouquinho aqui do que a gente faz ali na hora H onde acontece a venda, né? Subiu a barra de qualquer vendedor agora, né? Quem acha que tem um brinde bacana ou que vende bem trouxe sei lá quantos produtos aqui. Totalmente em uma aula de vendas. Tá contratado. Uma aula de vendas. Tá contratado. Não sei nem o que eu vou vender, mas eu quero você no time. Tá fechado, Doni. Mano, muito bom, cara. Sensacional, legal. Mostrou um pouco também da tecnologia toda, né, que vocês estão trazendo. E a estratégia de venda. Vamos falar de estratégia de venda, porque isso que é o mais legal. Vamos falar de estratégia de vendas, porque... Tavares, assim, a área de vendas e o papel de vendas, como vender, tem mudado muito ao longo do tempo, né? A gente sabe disso. Se você voltar lá no tempo, aquele vendedor de enciclopédia que ia porta a porta, e aí não dava certo, aí ele resolvia fazer um frasco de perfume para dar para a pessoa ouvir o discurso. Aí surgiu a Avon. A Avon foi fundada assim. Surgiu a Avon. Então, venda sempre teve muito... Assim, quem está na ponta de venda está vendo oportunidade de empreender, está vendo um monte de coisa. E ao longo do tempo, eu acho que de um lado, virou uma picaretagem. Porque daí começa lá, a Bíblia de vendas. Como vender qualquer coisa para qualquer um. Como vender para qualquer coisa para qualquer um? Não existe isso, né? Você vende para quem tem uma necessidade, para quem precisa, para quem... Então, como que você vê, e na sua vasta experiência na área de vendas, como que você vê a evolução de estratégias de vendas? Leandro, a gente na Sunstar procura sempre trazer a inovação para a mesa de negociação. Então, tudo começa a gente marcando uma reunião, né, os representantes comerciais da empresa, com o decisor no varejo, né? E aí, desde a primeira inovação que nós trouxemos, que foi o palito interdental, a gente mostrou tal e um grande varejista falou assim, olha, pô, adorei, fantástico e tal, mas isso aqui ainda é muito inovador para o nosso negócio. Então a gente estava, de repente, vamos dizer assim, 3 ou 4 passos à frente. E meio que esperamos o momento certo. Qual que foi o gatilho para poder a marca decolar no Brasil? Foi através da linha infantil, que também com um filme blockbuster, que foi do Procurando Dory, que abriu a porta nesse varejista. Então, o que a gente procura fazer? Primeiro, treinar a equipe de vendas. Hoje são mais de 40 representantes comerciais autônomos da empresa. Quando eu comecei eram só 3. Assim, pô, como é que vamos chegar nos varejistas, né? Que se eu pego o top 10 de farma e alimentar, esses 3 não conseguem chegar. Então, reunião com a equipe de vendas, mostrando o que nós temos de diferencial e aí entendendo o timing do cliente para depois a gente conseguir concluir a venda. Falando um pouco de estratégia, você hoje não consegue mais só ter a inovação. Você precisa também ir na rede social para comunicar isso. E aí é uma maneira mais lúdica, não é tão técnica que nem eu tentei mostrar aqui. Porque lá você precisa pegar o consumidor que está passando ali em várias telas. Bom, espera aí, isso daqui tem algo diferente, tem algo que chama atenção. Então, está junto com licenças fortes, está junto com dentistas também que influenciam. Tem dentistas hoje com mais de 1 milhão de seguidores, né? Que são verdadeiras assumidades na sua área. Tem a pediatria, tem a ortodontia e tem a periodontia, que são as 3 principais áreas que a gente trabalha. A gente está procurando fugir um pouco do massivo. Isso é importante, porque à medida que as redes sociais também vêm, a comunicação ela muda para o digital, e aí você tem o poder de personalização, que é justamente a ideia de não é você vender qualquer coisa para qualquer um, é você vender e você comunicar com quem vai ter aquela necessidade, quem vai precisar do produto, quem vai ver valor naquilo que você está propondo. E falando em canal digital de vendas, é um desafio, né? Eu imagino, para a Oral Care, porque grande parte das vendas ainda acontecem no varejo físico. Como que você vê o futuro das vendas de Oral Care entre o físico e o digital? Sem dúvida. Hoje a venda é mais de 90% no físico, né? Nós começamos a incentivar os canais digitais dos grandes varejistas, porque eles já têm o conhecimento do shopper e têm a estrutura de entrega. Então você, em farmácias hoje, em alguns bairros de São Paulo, você tem uma farmácia em cada quarteirão. E você com um clique no WhatsApp ou uma ligação, ele te entrega em casa em menos de 1 hora. Então, primeiro a gente começou suportando o digital dos varejistas tradicionais. Um segundo passo foi entrar nos grandes players de e-commerce. E um terceiro passo para o ano que
vem será termos o nosso canal de vendas digital começando pelo dentista. Porque a gente entende que é lá que começa a recomendação. Então a gente entendeu que eles compram a ideia porque é um facilitador para eles. Eles vão lá, explicam como escova, mostram tudo, mas se você não tiver os meios que o consumidor ou o paciente ali veja aquilo acontecendo, né, você não fecha o ciclo. Então, para o ano que vem, a gente quer lançar o nosso portal começando pelos dentistas. Ô Luiz, para você, quais são as características de um bom vendedor? Bom, primeiro ele tem que estar sempre aberto ao treinamento, né? Ele começa entendendo o que ele vende, né? E aí o papel da indústria em trazer quais são os diferenciais, os argumentos para ele, na hora do front com o comprador, ele tá podendo passar tudo que tem de novo, né? O segundo lugar, ele tem que ter um bom relacionamento, uma entrada com o varejista, né? Ou, se for o caso, uma rede de e-commerce, etc. Né? Então, com esse segundo passo, ele já consegue marcar uma reunião. Depois, na hora H do show, ele precisa também ter um pouco de versatilidade. É importante que ele tenha um pouco de desenvoltura para poder saber apresentar. Acabando essa parte de apresentação e de compra, vamos dizer assim, do shopper, depois vem a parte da execução no ponto de venda. Né? O vendedor, ele precisa, no caso do varejo físico, né? Ele precisa estar antenado de aonde vai ser o posicionamento, o que essa marca ela traz de novo na categoria, quem que são os principais concorrentes. E depois está discutindo também a precificação, né? Tanto com a indústria quanto com o varejo. Sentir os movimentos de mercado, trazer as novidades para a gente estar sempre com a estratégia de preço alinhada com o que está acontecendo. E, para fechar, o pós-venda, né? Como é que foi? Como é que está o giro? Vamos falar de sellout, market share, rentabilidade. Ele tem que ter essa entrada, vamos dizer, com o varejista para poder ver o futuro. Porque a gente lança, em média, 2 ou 3 categorias novas no ano. A gente sempre está de olho nos próximos lançamentos. E ainda no tema de vendas, Doni, que você trouxe, e acho que assim, o Tavares deu uma aula aqui de vendas, eu vou fazer uma fala aqui provocativa para ver sua opinião, tá? Tava uma época com a Avon, em 2014 mais ou menos, eu estava entrevistando o ex-vice-presidente de vendas da Avon. Ele falou uma frase, eu coloco nas minhas palestras e tal, marcou bastante, que é o seguinte: marqueteiros são de Marte, vendedores são de Vênus e ninguém está no mesmo planeta do CEO. Você já passou por marketing, por vendas e hoje você é CEO. Me fala o que você entende a partir dessa frase e o que você vê como uma grande oportunidade. Para mim é uma jornada, tá, Leandro? Você ouvir ou passar por marketing e vendas. Há alguns pontos que tem ali um pouco de desavença. E como CEO, você tem que saber dizer alguns nãos. Então, por exemplo, o tamanho da empresa, né? A gente tem um orçamento de marketing que é condizente com a nossa realidade. Então não adianta o marketing trazer aquela campanha mirabolante que não para de pé no nosso momento, na nossa realidade. No caso de vendas também, a gente sempre tem que estar de olho para poder evitar aquelas falsas explicações. Não, porque não girou por causa disso e tal. Então, passando pelos dois, você consegue um pouco trazer os insights de cada um para ter a melhor estratégia. Agora, existe também, nesses dois pontos, para mim, ainda operações e finanças. Porque na cadeira de CEO, você também não pode fazer aquela entrega a qualquer custo. Você tem que, no nosso caso, entrar num operador logístico terceiro e ver o que para de pé em termos de lead time, como vai ser a entrega, porque você precisa também fazer o teu P&L parar de pé. E um outro ponto de finanças é entregar para a sua matriz o seu plano de 10 anos. Né? Você, quando entra no mercado desse tamanho, você coloca um investimento muito forte no começo. E aí você tem que ter o seu ponto de, a partir de que ano eu vou estar começando a devolver esse investimento para a matriz. Né? Mas, assim, eu acho que tem os pontos de marketing e vendas. O que eu procuro é extrair o melhor de cada um, convergir, nem sempre é fácil isso, para o todo crescer acima do mercado. Depois desse unboxing todo, quer aproveitar para tirar algumas... Não, tá um pouco aqui meio bagunçado aqui nessa mesa aqui, eu vou tirar aqui um pouco desse... Mas a gente vai ter nosso kit tá lá, né? Então agora isso aqui é só um kit do... Melhorou um pouquinho aqui. Tá bom, tá ótimo. Tavares, o que você aprendeu de mais importante, mais marcante em 12 anos de Ambev? A Ambev, ela é uma escola muito grande de vendas e produtos também com a sua inovação. Só que você lidar
né, com um mercado gigantesco como esse, são pessoas que vão estar fazendo acontecer. Então, desde a sua equipe, né, no caso que eu gerenciava lá, eram 12 regionais de venda em cada ponto do estado, até os distribuidores. Na época, metade do volume da Ambev era terceirizado, né? Passando por fábrica, logística. Para fazer acontecer, você tem que ter um bom relacionamento e tem que ter uma relação de ganha-ganha. Então, na minha carreira, muito focado em vendas, pressão por resultado, entregar, sempre crescer, mas você tem que ter essa convivência com pessoas, tirar o melhor de cada um. E se você forma uma equipe de alta performance, em que cada um deles traz o seu melhor para poder replicar, isso te dá uma vida longa de como sempre superar as metas que são crescentes. E a Ambev ela tem uma cultura muito forte, né? Nessa parte de vendas, na inovação e assim por diante. E você também, lá você chegou a gerenciar algumas categorias de produtos. Qual produto que você estava à frente durante um período seu na Ambev e quais foram os desafios que você tinha na época? Foi bem no começo, após um ano de experiência lá no campo, onde as coisas acontecem, eu fui promovido para gerente de produto de Lipton Ice Tea. Imagina, em 97, falar de chá gelado pronto para beber. Na Europa era um sucesso, já estava super divulgado, 20% do peso de refrigerante e aqui menos de 0,5%. Né? Então, qual foi o desafio? Você pegar uma categoria que tinha 2 SKUs, lata de pêssego e lata de limão, e começar a crescer para novas embalagens, novos sabores e mostrando para a rede de distribuição direta e terceirizada que isso era um ganho marginal, que isso ia crescer no Brasil e você não ficava muito na guerra dos refrigerantes. Então, acho que esse foi o grande desafio, trazer uma categoria super nova e fazê-la acontecer. Hoje você vê o mercado de chás gelados no Brasil já é muito grande, com vários players, embalagens grandes no supermercado e tal. Então, acho que esse foi um grande ponto nosso aí. Parece que está no DNA dele, né, Doni? Trazer novas categorias e fazer as novas categorias estarem no hábito das pessoas, né? Falando em DNA, você passou por 3 gigantes. Ambev, Johnson & Johnson e Samsung. Olhando de dentro, nos bastidores, qual que é a diferença da cultura dessas 3 empresas? 3 culturas bem diferentes, né? A Ambev, aquela visão de foco em resultado, otimizar custo e assim, crescendo sempre, distribuição, share, cada 0,1 de ponto de share por mês, por região, contava muito, né? Quando é para Johnson, uma empresa muito mais voltada para marcas, onde o marketing tem um peso muito grande, a VP daquela BU com várias business units trazia a estratégia para vendas executar, mas muito mais marqueteira. Foi uma outra grande escola. E por último, Samsung, a tecnologia, a velocidade de lançamento e de inovação de um celular, por exemplo, era um negócio fantástico. Né? Como é que, assim, lá da Coreia, eles conseguem trazer tanto tamanho de tela, spec, aí outras tablet, laptop, fechando. Então, são 3 gigantes, cada um com seu DNA e cultura, mas foram 3 grandes escolas para mim. A Samsung, que ano que você estava lá? Eu passei na Samsung em 2014, foi o ano da Copa. E o meu desafio lá foi, primeiro, abrir a regional do Paraná, porque eles queriam ter uma regional em cada sede da Copa, exceto Mato Grosso e Natal, que eram áreas pequenas em termos de mercado. Mas os outros 5 regiões, tipo Paraná, Pará, eles não estavam. Então, foi levar a cultura de um escritório regional para um novo mercado que era só remoto, para estar próximo dos clientes, próximo dos PDVs, a equipe de promotores. Então, esse foi o grande desafio na Samsung. Poxa, a época de Copa do Mundo no Brasil. Isso. Tinha uma coisa que tinha que vender, era a TV. Né? Isso. Na época, uma grande oportunidade para a Samsung. Como que foi, assim, você lembra como que foi o desempenho? A TV, existia uma briga muito forte entre LG e Samsung. Né? Então, o nosso desafio era manter a liderança, trazendo as inovações, que eram telas mais finas, de LED, com controle visual. E conseguimos ter êxito porque assim, foi uma estratégia muito de execução no ponto de venda. Lá no Rio Grande do Sul e no Paraná, nós tivemos camarote nos estádios para poder estar levando os consumidores ali, ou com alguma campanha, ou alguns varejistas, com a experiência do campo,
com a TV também no camarote, para pegar o replay, alguma narração precisava. Então, você fecha um 360 com muito investimento, onde você consegue antecipar 2 anos a troca da TV. Porque o ciclo da TV na época era entre 5 e 6 anos. E se você conseguisse trazer para a cada Copa, você consegue fazer com que aumente o tamanho do mercado. E quando você antecipa dessa maneira, vamos falar de vendas, né? A meta de vendas ela vai aumentando. Quando você antecipa, a meta de vendas cai ou o que você faz? Você dobra a meta, né? Não, assim, você tem que já antecipar a meta para aquele ano e para os próximos anos. Óbvio que tem uma queda no caso de TV, mas aí o desafio é trazer inovação. Bom, aquele que não trocou, porque não é todo mundo que troca a cada Copa, né? Mas aquele que não trocou, daqui a pouco você traz algum ponto novo. Por exemplo, a Smart TV, né? Que estava naquela época assim, começando a ir muito para isso, né? Puta, a minha mãe tem Smart, para poder acessar YouTube. Então, ele convergiu para aquela explosão do digital. Então você tem um outro ciclo para não esperar outra Copa para poder continuar crescendo vendas. Legal. Você tem energia lá em cima, né, Luiz? Como é que você faz para passar isso e para manter uma equipe engajada e motivada? Doni, eu acho que exemplo vem de cima, né? Então eu sou com essa energia já embarcado, né? Então quem trabalha comigo, na entrevista, eu já passo um pouco de como é que é o espírito da empresa e meu. Porque eu acho que é muito importante você... E eu entrevisto todo mundo, tá? Desde o estagiário até o head mais sênior da área, né? Então, tem gente que não quer trabalhar nessa dinâmica. E tá tudo bem. Tem empresas com outro perfil, que são mais assim, vamos dizer, analíticas, um pouco mais calmas e tal. Eu acho que em bem de consumo, é meio que... você tem que vir embarcado com isso. Existem aqueles profissionais que estão um pouco mais quietos. Tá tudo bem. Mas energia, disposição, tá lá no cliente 8 da manhã, viajar 500 km para um congresso e tá pronto no dia seguinte às 6 da manhã, isso faz parte do negócio. Eu tô com quase 30 anos de carreira e é um negócio que não reduz, eu não consigo perder, porque acho que isso ajuda a propagar o que você está apresentando. Estou aqui há 8 anos na Sunstar, super feliz com o resultado da empresa, eu não esperava esse crescimento todo e, assim, desde o primeiro funcionário que veio na minha gestão, até hoje, que já tem gente com 5, 6 anos, já sabe um pouco como é que é o meu estilão, vamos dizer. E os representantes comerciais? Porque vocês trabalham com uma estrutura, como você disse, de representante comercial. E acho que vale a pena até explorar um pouquinho isso, porque o representante comercial é uma estratégia muito interessante e ele não é muitas vezes exclusivo, às vezes ele é exclusivo só para uma marca, para um produto, mas é uma estratégia bastante interessante. Por quê? Porque você tem bastante gente que é muito bom em vendas, que quer trabalhar com vendas, mas que não quer ter o compromisso apenas com uma empresa ou que não quer ter aquela rotina de um salário fixo, de ser CLT, porque é aquela pessoa que está no variável. Predominantemente, o representante comercial está numa remuneração variável em relação a um vendedor que é CLT, que é contratado, que tem carteira assinada. E esse vendedor que é CLT, normalmente ele ganha um fixo que muitas vezes, se você somar o fixo mais o variável, às vezes não dá o que um representante comercial ganha, por exemplo. Como que você vê essa relação entre um representante comercial e um vendedor, até para quem está nos assistindo poder entender melhor como isso acontece na prática? Esses dois modelos, Leandro, eles são vencedores, mas você tem que ter a leitura do momento de cada empresa ou de cada área. Então imagina nós com 1 ano de vida no país, num mercado de gigantes, tendo que exponencial crescer a venda. Então a nossa estratégia desde o início foi: vamos abrir novos mercados com representantes comerciais não exclusivos. Então, ele na região, ele tinha exclusividade naquele cliente. Mas, por exemplo, pega uma praça como Goiás. Daqui a pouco tem um representante comercial que tem acesso a 2, 3 clientes e outros 3, 4 e por aí vai. Então, primeiro, você, quando está num crescimento, numa startup, eu recomendo você ir para representante comercial. E como ele é só variável e o seu P&L ainda é negativo no começo da operação, nos primeiros anos da operação, você tem um incentivo natural de ele, quanto mais vender, conseguir crescer a sua venda. Então nós temos gente que está desde o começo da operação hoje, que a GAM não é a maior, eles chamam de pasta deles, né? Tem outras indústrias que vendem muito mais. Mas hoje a GAM, ela é a maior empresa do Brasil de oral care que tem a operação de representante comercial. Então, se algum representante comercial estiver nos assistindo hoje, tem algum cliente que não tem GAM, pode nos contactar, porque acima da gente são só CLTs. Então, ainda tem esse espaço. Nós estamos com mais de 40 hoje, mas dá para chegar a 80 no Brasil, tranquilamente.
Qual que é a sua visão sobre estratégia de conteúdo para o resultado de vendas, para o resultado comercial de uma empresa? Eu diria que é fundamental, né? Você precisa traduzir isso, né, no conteúdo do que você publica, de uma maneira, de novo, lúdica, que chame a atenção, não é só o técnico. Então, a gente tem uma agência que está conosco desde o começo que tivemos agência. Faz 6 anos que o Grupo Rai está conosco. Então, é fundamental porque ele passou pela jornada desde o início de como era divulgar, destacar os diferenciais. Erramos muito no começo, faz parte do aprendizado. Mas hoje a gente já consegue fazer um conteúdo em casa mesmo, tropicalizando o que vem de fora, isso é muito importante, né? Para poder conectar com o consumidor, gerar esses leads e aí ou via dentista ou no ponto de venda, já vi, pô, esse é aquele palito, nossa. Então a gente tem esses feedbacks muito importantes. Agora, a gente tem que sempre estar criando novos conteúdos, diferentes abordagens, para poder, às vezes uma categoria nova tem que criar de uma maneira totalmente diferente, né? Então, é fundamental para você ter essa estratégia. Quando eu entrei na empresa, não tinha rede social, não tinha LinkedIn, a empresa. Então a gente colocou no ar, não tem conteúdo. Primeiro põe no ar, depois a gente vai atrás do conteúdo. Porque senão fica sempre aquela história do ovo à galinha, então põe, e aí vai. Hoje, assim, tem uma boa abrangência de seguidores aí, a marca. E como que você vê a diferença? Porque conteúdo você pode transmitir por meio de vários canais, vários veículos. Você pode estar numa mídia tradicional, na Globo, na TV aberta, na TV fechada, em outdoor, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. É uma complexidade muito grande você saber onde que você vai alocar os seus recursos, seus esforços e predominantemente o conteúdo. Quais são as dicas que você dá na sua experiência sobre como fazer, na visão hoje que você tem de CEO, essa alocação inteligente de recursos de comunicação para ganhar a atenção do consumidor certo, para que ele possa ultimamente ser um cliente da sua marca? Pelo tamanho da empresa, a gente tem que começar pelo digital. Nós não temos ainda o volume expressivo para ir para uma rede aberta, né? E no digital, você hoje filtra ali exatamente quem você quer atingir. Você só não filtra a renda, mas quais são os hábitos de consumo dele, aonde que ele está fazendo as suas experiências de navegação. Então, começa pelo digital, always on. Você não pode parar com isso. Você pode ir focando mercados que você é mais forte. Daqui a pouco você abrir uma região nova, que nem o Nordeste nosso, vou fazer aqui um parênteses. Era uma região que a gente, assim, mas o Nordeste é uma marca muito fraca, talvez por causa da característica socioeconômica e tal. E achamos um distribuidor lá que mudou o patamar. Então a gente consegue rapidamente virar o canhão do digital para lá, porque no mês seguinte, porque você teve uma nova área sendo atendida e até com mais market share do que mercados tradicionais. E depois que está no digital, direcionado e consegue crescer o seu tamanho, aí é hora de ir para o massivo. E licenciados, porque a gente está conectado nas redes sociais, né, desde a época da FGV, que a gente interagia bastante lá, e eu vejo vira e mexe você nos Estados Unidos com foto, com personagens, enfim, conta um pouco dessa história dos produtos licenciados e dessa sua também vivência, né, por dentro aí dos personagens que estão aí nos desenhos, cinemas e tudo mais. A gente começou com a marca Crayola, que é uma marca muito forte americana, acima de $1 bilhão, muito conhecido lá e tal, e no Brasil não era expressivo. Eu assim, bom, esse negócio aqui tem alguma coisa de diferencial, porque você só trazer a marca para criança, pô, imagina, GAN no Brasil, o adulto já era pouco conhecido, imagina na criança, né? E aí surgiu a oportunidade da parceria com grandes licenciados. Então começamos com Disney, depois nós fomos para Paramount, Universal, e agora estamos com Zag, com a Ladybug. Então, para infantil, o mercado hoje, em valor, mais de 60% é licenciado. Ele é um baita incentivo para a criança, quando está junto com a mãe, ou a mãe que sempre vê o filho assistindo aquele desenho na televisão ou no YouTube, para comprar no ponto de venda. Então a gente conseguiu entrar nesse mundo, as empresas viram que nós, os licenciadores, né, viram que nós temos um foco muito grande infantil, do mercado ele é menos de 10% e da nossa venda ele é acima de 40%. E essas crianças vão crescendo. Então ela tem acesso ao licenciado e à marca. Então quando elas deixarem de usar o licenciado, a gente vê que tem uma boa oportunidade de eles migrarem
para gama adulto. Então, Você está conquistando seu consumidor ali já na infância. é uma estratégia de longo prazo. Então, e nesse sentido, eu posso projetar uma foto que Manda, eu separei claro. aqui de surpresa pro Tavares aqui. Vamos ver o que vem Quando aqui ele agora, hein? deixar, a gente projeta Lógico, aqui. manda bala. Vamos lá, deixa eu Cadê? ver se eu consigo projetar para contar essa história dos licenciados e como isso é muito forte, né? Nossa vida. Tá espelhando aqui. Vamos ver se... Aí, apareceu. Então essa é a Laura, minha filha. A Laura tá segurando um monte de produto da Sunstar e foi o que ela pediu de Natal. Quando ela tinha... tava com 3 anos, ela fez uma cartinha para Papai Noel, porque ela vai na farmácia, às vezes, conosco, né? Comigo, com a minha esposa, com a Fernanda, e assim, ela ficava pedindo essas pastas, essas escovas, ficava pedindo. Da Helena de Avalor, ela gostava muito da Helena de Avalor naquela época. Eu cansei de assistir, decorei todos os Fofinha, episódios. cara. E aí, a gente tinha comprado pro Papai Noel, dar pra Laura, né? A bicicleta. Ela deixou a bicicleta de lado, porque ela colocou na cartinha que ela queria esses produtos, o flosser, a escova da Helena de Avalor e a pasta. Ela ficou, assim, semanas abraçada com esse produto e ela não andava com a bicicleta. Uma decepção para vocês que acham que a bicicleta ia ser uma Custou razão. quantas vezes mais, né? Olha, Leandro, que felicidade ver a foto da Laura com os produtos da GAM. A gente sabe que para eles, para as crianças, é um mundo mágico. Sim. Essa história de tema de festa. A gente tem várias consumidoras que no brinde do fim da festa querem comprar nossos produtos de acordo com o tema. Então, que bom ver. Essa daí é novidade para mim. Papai Noel pedir isso daí. E a gente vê assim nos congressos também, que às vezes as dentistas levam as filhas, elas ficam assim super encantadas com isso. E a gente nos eventos leva também os caracteres, os personagens. Então a quantidade de pessoas querendo tirar foto, adultos também, gravando vídeo. Olha, filho, tô aqui com a Helena, com a Patrulha, com a Ladybug. Isso é um sucesso. Então a gente está meio que materializando um pouco do sonho das crianças e, nossa, que felicidade. Obrigado por esse depoimento fantástico, Leandro. Não, e com bons hábitos, né? Porque ela passou a escovar melhor o dente e tudo mais. Agora tá um pouquinho assim desleixado. Eu gostei dessa outra escova aí que tem que pisca, que é o timer. Pisca, 1 minuto. Exatamente, acho que eu vou migrar pra essa. Sem desliga. Exatamente. Que é punição se desligar. Aí deu certo a estratégia, hein? Pô, fantástico. Pô, olha só. ganhei meu dia hoje, Leandro. Muito obrigado pela divisão aí da Vai ser contratada aí como embaixadora da marca daqui a pouco, né? Oportunidade, fazer negócio aqui também no podcast. Com o Léo Denútil. Também. Já faz um de cada. Menino e uma menina. Cara, Luiz, obrigado. Voou o tempo aqui, papo sensacional. Cara, muito conteúdo, baita experiência. Pô, legal demais. Obrigado mesmo, cara. Obrigado. Muito aprendizado com você, Luiz. Leandro, obrigado pelo convite. Doni, obrigado por você estar tocando esse podcast. Parabéns pelo seu trabalho. Eu adorei o seu estúdio. Gente, assim, é fantástico. Eu tô muito feliz. Craque, Luiz Tavares. Valeu, muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, até o finalzinho do Talk Invest News. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau.